Muito bem, falamos da lição número 12, a parte de quinta-feira, o milagre do Purim ou o milagre comemorado. Dizem que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, porém nem é preciso, porque a atuação divina ela é muito assim evidente na jornada de Esther Mardoqueu e na proteção ao povo de Deus. As ações de Deus são vistas em eventos que ocorreram ao longo dessa história. E a presença divina é muito atuante. Por isso, podemos dizer que isso significa que Deus sempre vai atuar em favor daqueles que o temem, daqueles que creem no seu poder. Nem sempre vamos ver assim, de forma clara, objetiva, Deus atuando, mas Ele está sempre pronto a ajudar aqueles que necessitam, fazendo o bem. Na África, por exemplo, nos primórdios da obra missionária na África, um evangelista vivia só, montou uma pequena cabana e vivia nessa cabana tentando evangelizar os nativos do lugar. Não foi bem recebido. Aqueles nativos tinham uma hostilidade muito grande e ele ficava esperando a qualquer momento um ataque. Uma manhã ele percebeu que 12 homens estavam se aproximando. Ali pela fresta da janela ele percebeu, eles andavam praticamente em meio círculo e lá vinham os 12. O missionário ficou preocupado, eles tinham armas nas mãos, armas rústicas, machadinho, pedaço de pau, enxada, e aquele missionário ficou muito preocupado. Ele tinha um rifle pendurado ali num prego. Pegou o rifle estava carregado. Ele pensou, se eu usar 12 balas, acabo com os 12 de imediato. Mas aí ele pensou, mas se eu matar um deles, eu nunca mais, nem nenhum missionário vai conseguir pregar o evangelho nessa região. Ele pendurou de novo o rifle lá naquele prego, e de repente a porta foi assim arrombada. Os nativos entraram com um pedaço de pau, com foice, com enxada, e um deles olhou para a parede, viu a arma, pegou a arma, viu o peso dela e perguntou ao missionário, o senhor está com a arma carregada? Sim, eu estou. O senhor não usou contra a gente? Por quê? Por causa da sua religião? Disse, sim, por causa da minha religião, por aquele que Cristo fez por todos nós. Eu tenho que ter amor por vocês. Eu poderia realmente ter matado muitos de vocês com esse rifle, mas eu percebi que não era a vontade de Deus. Aqueles nativos escutaram o missionário. E ali começou um trabalho que rendeu muitas almas ao Senhor Jesus Cristo. Aquele missionário jamais poderia imaginar que o livramento de Deus seria de uma forma tão inédita, de uma forma tão diferente. A rainha Esther, ao ser recebida pelo rei Assuero, montou uma estratégia com um jantar para desmascarar Amã e livrar o povo do massacre previsto para alguns dias dali. Nesse meio tempo, Mardoqueu foi honrado pelo rei. O rei perguntou para Amã, o que se deve fazer ao homem que o rei quer honrar? Mardoqueu havia escutado 2 soldados montando um complô para matar o rei. E Mardoqueu estava sempre à porta, ouviu isso e contou para o chefe da segurança. Os 2 homens foram presos, eram 2 soldados, e isso foi escrito no livro das memórias. E um dia o rei perguntou para Amã, o que o rei pode fazer para uma pessoa que o rei quer honrar muito? Amã pensou, deve ser comigo, né? Então Amã disse, sabe o que deve fazer? Você deve pegar o homem mais importante do rei, deve colocar a pessoa que o senhor quer honrar em cima do cavalo real, e esse homem importante deve conduzir, puxando as rédeas do cavalo por toda a cidade, gritando, isto é o que o rei faz com quem ele quer honrar. Então o rei Assuero disse, então pega o cavalo, pega Mardoqueu que está na porta do palácio, põe ele, veste ele de uma roupa real, põe ele em cima do cavalo, e você, Amã, saia gritando pelo meio da cidade, igual você recomendou. Gente, foi uma humilhação para Amã. Ele não se cabia, assim, de ódio de Mardoqueu. Por isso que ele resolveu enforcar Mardoqueu. Mas ele não sabia que o tiro ia sair pela culatra. Deus estava preparando o livramento do seu povo. E foi chamado o dia do Purim, o livramento. Porque quando a rainha Esther disse para o rei que Amã estava tentando matá-la, o rei que já amava demais Esther, ele disse, como é que é? Amã está tentando matar a minha rainha? Aí diz o texto bíblico que Amã se desesperou a ponto de deitar na cama de Esther. E o rei disse, o que é? Você quer pegar minha mulher também? Então mandou os soldados a pegarem Amã. E os soldados disseram, olha, o Amã mandou preparar uma forca para matar o homem que o Senhor honrou. O rei disse, como é que é? Ele mandou fazer uma forca, enforquem esse infeliz na forca que ele preparou. Os 10 filhos de Amã foram mortos. O rei fez um decreto. O rei não suspendeu um decreto, porque não podia suspender um decreto. A palavra de rei não volta atrás. Mas o rei fez um novo decreto, dizendo que os judeus poderiam se defender do jeito que eles pudessem.
E, gente, foi um massacre. Porque os judeus, eles então se prepararam, e diz o texto bíblico que eles se vingaram. Olha o texto assim, diante de tudo que aconteceu, qual o resultado do esforço de Esther? Esther capítulo 9, de 1 a 12, diz que, e no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos esperavam tomar conta dos judeus, aconteceu o contrário, porque os judeus é que dominaram os que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque um medo, um pânico tomou conta de todas aquelas pessoas. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, onde estava o palácio, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e entre eles os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei para a rainha Esther, na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, e os 10 filhos de Amã também foram mortos, porque eles queriam te matar. Qual é, pois, a sua petição, rainha? E eu darei para você. Qual a providência? Eu vou mandar executar. Esther ficou numa grande conta com o rei. Deus providenciou toda essa situação. Então, para a pergunta, diante de tudo que aconteceu, qual o resultado do esforço de Esther, Mardoqueu e o povo jejuando? Resposta: o rei fez uma nova lei e decretou que os judeus poderiam se defender de quem os atacasse. O povo reconheceu que esse livramento veio de Deus e o louvaram. Diz que a situação foi tão intensa que até os não-judeus se converteram ao judaísmo, começaram a adorar o Deus do céu. O incrível nessa história é que o humilhado Mardoqueu foi exaltado e o soberbo Amã foi humilhado e executado. A narrativa nos mostra que muitos se tornaram judeus por verem a atuação divina, por verem o testemunho maravilhoso da vitória alcançada pelo poder divino. Não havia saída para o judeu, mas Deus providenciou a saída, porque Deus é o Deus do impossível. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 601, escreveu o seguinte: por meio de Esther, a rainha, o Senhor efetuou poderoso livramento em favor de seu povo, numa ocasião em que se diria que nenhum poder poderia livrar o povo de Israel. Esther e suas companheiras, mediante jejum, oração e ação pronta, venceram a crise, trazendo salvação ao seu povo. Louvado seja Deus. Foi chamado de o dia do Purim, o dia do livramento, para que pudesse ser relembrado em todas as gerações. A revelação nos mostra que no tempo do fim, o decreto que o rei Assuero fez para que os judeus fossem exterminados, esse decreto será reeditado outra vez para que os filhos de Deus que guardam os mandamentos, tenham o testemunho de Jesus, sejam perseguidos. Os descendentes da mulher, que é a igreja, serão perseguidos por um decreto de morte, tal qual havia sobre o povo judeu. Devemos aprender na lição do Purim que Deus vai estar atuante se nós pedirmos o livramento de acordo com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. E se você estiver numa luta muito grande, não desanime. O seu dia do Purim vai chegar, o dia do seu livramento. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que história impressionante. Que livramento miraculoso. Que o teu nome seja louvado, Senhor. Põe tua mão na vida dos meus irmãos que têm dificuldade, problemas, inimigos. Que o Senhor os livre e que haja um Purim nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe a todos, porque já estamos chegando no final de semana. Fique com Deus.